Eu saúdo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho e toda a sua família, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o desejo do apóstolo Newton Lima. Amém, meus amados irmãos? Amém, minhas ovelhas amadas? Irmãos, começaremos hoje uma série, tá? Que vai ser três partes essa série, tá? Que se chama a Reforma Cristã, a Reforma Protestante Cristã e a Bíblia, tá? Então essa série, a Reforma Protestante Cristã e a Bíblia, eu vou trazer aqui em três partes para que o áudio, o vídeo, né, não fique assim muito extenso. Então aqui os irmãos vão crescer também na graça, no conhecimento de Deus. Amém? Então vou falar de uma forma bem clara, abrangente, de uma forma que você possa entender e interpretar, vai ficar super fácil para que você entenda, né, a palavra de Deus. Porque temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor para que possamos também ter mais intimidade com Ele, entender sobre os seus preceitos e entender a história bíblica, né? Porque entendendo assim o que os nossos amados irmãos passaram, a sua trajetória, a gente percebe como Deus opera, como Ele age, como Ele faz, né? Então, você precisa saber da palavra de Deus. É isso que vai te dar a capacitação, a capacidade de você compreender até os dias atuais, porque ela é mais atualizada do que o jornal de hoje. Textos de 3.000 anos atrás ou mais fala com a gente ainda hoje. De 2.000 anos quase, fala com a gente ainda hoje. Então ela é mais atualizada do que o jornal. Então é necessário que você tenha essa vontade, né, de entender mais, sabe, sobre a palavra de Deus, tá? Então a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje. Você vai conhecer, você vai se aprofundar e entender aqui nessa série, que será em 3 partes. Hoje é a primeira, amanhã terá uma outra parte e sucessivamente o terceiro dia virá a terceira parte. Então você vai entender como a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje, tá? Foi muitas vezes queimada, banida, ridicularizada, né, por décadas, desde a época dos imperadores romanos e monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores, reformadores, pregadores, escritores, essas pessoas inspiradas por Deus, lutaram e deram as suas próprias vidas para proteger a Bíblia e levar a mensagem de salvação e esperança a todas as pessoas através dos séculos. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita e 40 autores a escreveu em 3 línguas diferentes. A Bíblia começou sendo feita oralmente por Deus e depois escrita por Moisés. Essas pessoas eram então levantadas por Deus, eram ungidas e falaram por Deus. Tudo que foi escrito não foi dado por vontade humana, mas veio da vontade de Deus. Tudo que foi escrito foi dividido em 2 testamentos, reunidos em 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. 300 anos antes de Cristo, o cânon, o Velho Testamento, a palavra cânon significa coleção de livros, que constitui a Bíblia. A Bíblia antiga, no Velho Testamento, não difere da que temos hoje. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia. Entretanto, eram os mesmos 39 livros que temos hoje no Velho Testamento. Não só os livros de Moisés foram escritos nos anos de 1500 antes de Cristo, o livro de Jó, por exemplo, foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C.,
quando os babilônios vieram assolar aquela terra, queimaram tudo que podiam queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituía. Eram os hebreus cativos por 70 anos. E quando voltaram do cativeiro, foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas, no qual podiam ensinar e dar instruções. Para isso se fazia necessária uma Bíblia para cada sinagoga. E isso os levou a uma nova constituição, a dos escribas. A escrita era primitiva e não havia letra minúscula e nem sinais de pontuação. Não havia espaço entre as palavras e eles escreviam do lado direito para a esquerda. Eles eram exigentes e autorregulavam da seguinte forma: podiam usar apenas pele de animais limpos, cada página não podia ter menos de 48 linhas e nem mais de 60. E a tinta usada, ela deveria ser preparada de uma receita especial. E deveriam pronunciar cada palavra em voz alta que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavar por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. Toda vez que escreviam, deveriam ter uma revisão entre 30 dias. As letras, as palavras, parágrafos deveriam ser contados. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados, antes da invenção da imprensa. Este processo sacrificante contribuiu para uma notável precisão das escrituras, quando comparadas com as recentes descobertas arqueológicas. 250 a.C., a influência grega, quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Havia estrelas como Platão, Sócrates, Aristóteles. O homem vivia se questionando, mas eles não tinham respostas para as próprias perguntas. Deixavam na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisaria ser preenchido. Quando Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue e o grego era a segunda língua mais falada. Por isso se tornou importante haver uma tradução dos escritos judaicos, para que o grego, nesta época, não era chamado então como a Bíblia. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários jornais. Os judeus que faziam parte da subcultura egípcia, Demétrios de Panerum, responsável pela mundial e famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo, no Egito, se ele conseguiria a tradução da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou então 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com presentes para o sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém. Assim Eleazar fez o seu pedido. Ele desejava que fossem selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses sábios deveriam ir a Alexandria para realizar esta tradução, e assim foram enviados e foram bem recepcionados. Em 72 dias, eles traduziram como a Septuaginta. Este trabalho ficou conhecido como a Septuaginta, que em grego significa essa tradução, Portanto, foi feita antes da vinda de Jesus, no período de 300 a 400 anos antes de Cristo. Praticamente não existia mais profetas
e a palavra de Deus era escassa. Por isso, alguns livros escritos neste período foram considerados apócrifos ou não canônicos, por não serem então considerados inspirados por Deus. Antes de Cristo, a 90 depois de Cristo, a compilação do Novo Testamento, o primeiro século, ali vemos os fatos e temos então as três situações. A primeira seria o período da verdade viva. No tempo em que Jesus viveu, suas palavras foram importantes. Ele era poderoso em palavras, atos, curas e milagres. Suas palavras eram oráculos e os seus atos milagrosos. O segundo período seria do ano 33 a 50 depois de Cristo. Eles não se preocuparam em escrever nesse período, pois acreditavam que ele voltaria em breve. Mas quando se chega no período ali de 50 a 90 depois de Cristo, o período da comunicação escrita, foi nesta época que certas condições ocorreram que se exigia escritas, as chamadas cartas. E estas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Hoje, estes manuscritos do Novo Testamento estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os seus parágrafos tiveram que juntar vários fragmentos para que tivessem hoje a sua cópia completa. 35 depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia-se passado então 7 anos após a ressurreição de Cristo, e um problema surgiu. Entre as viúvas gregas e hebraicas, selecionaram então 7 homens, nos quais chamaram diáconos. Todos possuem um nome grego. Depois eles, e entre eles 2 se destacavam, um era Estevão e o outro Felipe. Estevão foi então diante do Sinédrio acusado de terem assassinado o Messias. E baseado numa passagem de Isaías, afirmava que Deus não habitava em um único lugar. Levantou ira tanto entre os saduceus quanto os fariseus. Eles o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. Desde então, muitos cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. Do ano de 45 a 68 a depois de Cristo, os escritos de Paulo abriu o caminho para as igrejas dos gentios. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. E ele escreveu a grande maioria das epístolas do Novo Testamento. Muitas delas escritas até preso em prisão. Muitas vezes ele foi chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero. Pedro foi crucificado, embora não se achasse digno de ser crucificado da mesma maneira que foi Jesus. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Todos os outros autores do Novo Testamento foram crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. A expansão entre os anos 100 e 45 depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo ali em Roma. Havia em Roma, então, muitas congregações separadas. Mais de 40 congregações encontradas logo após a última perseguição. Desta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano, como na distância da Inglaterra. Desta época crescia não só numericamente, mas também penetravam verticalmente através de cada segmento social. Desta época, a igreja primitiva tinha em comum
a Bíblia e não sobreviveriam sem ela. De 80 a 303 d.C., a construção do Coliseu e a perseguição dos cristãos ocorreu ali em Roma e começou a ser construído em 72 d.C. pelos Vespasianos e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 d.C. E era usado principalmente para o sacrifício dos cristãos. Uma série de perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano de 64, ocasionada então por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por ter feito aquilo. Nero os queimara à meia-noite para que servissem de tocha para acender a cidade. Casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 eram colocados, amarrados por corda e lançados ao mar. Todas estas ações de Roma era para acabar com a influência dos cristãos. Existia então 4 razões para isso. As perseguições eram justamente por essas 4 razões. A primeira era política. Os cristãos se reuniam à noite em lugares clandestinos e eles tinham medo de que se formassem ali então grupos políticos. A segunda era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar de César. Terceiro, social. Eles tinham uma maneira de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. Para os romanos, era Nero numa extremidade e o restante da população na outra extremidade. E quarto, financeira. Os romanos viviam também de fabricar estátuas e esfinges, pequenas imagens da idolatria da deusa Diana. A última das séries de 10 perseguições foi então realizada também na década de 303 por Diocleciano. Diocleciano ascendeu socialmente pela via militar e se tornou o comandante do imperador Nero, do imperador Caro. Com a sua ascensão ao poder, Diocleciano pôs um fim à crise do 3º século. Indicou seu colega militar Maximiano para o cargo de Augusto. Na prática, o imperador o indicou Galério e Constâncio como Césares, com imperadores da menor estatura. Sob esse sistema de tetrarquia, ou governo de 4, cada imperador tinha autoridade sobre 1/4 do império. Embora fosse um governo conjunto, a grande perseguição, a perseguição de Diocleciano, foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Em 303, estes imperadores, os tetrarcas, imitaram uma série de éditos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem as práticas religiosas deles, as práticas na época tradicionais. Ele decretava fim de todas as reuniões, deposição de todos os oficiais e encerramento de todos aqueles que insistiam com a desobediência. Todos os livros escritos deveriam ser confiscados e queimados. Houve uma grande destruição dos escritos na época. Exigiam um sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifícios às divindades romanas, embora as leis voltadas às perseguições estivessem ali também sendo anuladas por diversos imperadores. Nessa época subsequentes, foi então o fim das perseguições aos cristãos.
foi marcado então pelo Edito de Milão, de Valério Licínio e Constantino. Foram então 241 anos de perseguições. Mas mesmo diante da tal situação, os cristãos cresciam grandemente. O fim das perseguições, Constantino, ou Constantino, como mais conhecido, o Grande, entrou para a história como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Contudo, fica aí aberto a seguinte questão: será que ele teria feito isso por pura devoção, por ter realmente um encontro com Cristo Jesus, ou fora então uma jogada política? Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto aos cultos dos deuses romanos. No ano de 312, na noite anterior a uma batalha, Constantino teve um sonho, no qual aparecia uma cruz e nela estava encravada uma frase: sobre esse símbolo você vencerá. Com isso, antes da batalha começar, Constantino ordenou que os seus soldados pintassem o tal símbolo cristão em seus escudos. E dessa forma, isso acabou trazendo-lhe sorte, e eles venceram a batalha. Outras versões dizem que não fora um sonho, mas foi uma visão. Constantino, andando pelo acampamento, teria visto uma cruz no céu. Depois dessa vitória, Constantino mostrou então esse interesse em se converter ao cristianismo. Em 313, Constantino, juntamente com o novo imperador do Oriente, assinaram então o Edito de Milão, no qual proibia a perseguição aos cristãos e legalizava o culto dos cristãos. A fundação de Constantinopla, a união da igreja do governo, em 330, ele então fundou a cidade de Constantinopla como sua nova capital para o império, e ele se tornaria o futuro e o principal centro intelectual e cultural do mundo. Assim, Constantino decretou a construção de uma nova capital nas margens de Bósforo, onde havia a antiga fortaleza grega de Bizâncio, num ponto da grande importância e a estratégia da nova cidade, que recebeu o nome de Constantinopla, isto é, cidade de Constantino. Foi concebida então como uma nova em Roma e rapidamente se tornou o centro político e econômico do império. Sua criação teve repercussões também no plano eclesiástico, enquanto em Roma a Igreja Católica adquiriu mais autoridade. Em Constantinopla, o poder civil controlou toda aquela região. É necessário também frisar que Constantino adorava várias outras divindades e, adorando o nosso Deus e seguindo ao cristianismo, para ele, na minha opinião, seria mais um Deus que ele ali cultuaria. Então ele, quando foi para a guerra, a sua intenção política de se tornar um imperador, ser o homem mais poderoso, ele precisaria de um grande exército, de um grande soldado para vencer a batalha. E logo ele se aliou aos inimigos do seu inimigo, porque os inimigos do meu inimigo é meu amigo. E ele se une então com os cristãos. Os cristãos tinham mais de 5 milhões na época de homens que poderiam batalhar com ele. Então é por isso que fica-se essa vertente. Será que realmente isso é verdade? Ele teve um encontro com Cristo? Ou simplesmente era mais um Deus que ele iria cultuar e era uma jogada então política? Não podemos afirmar, mas de certa forma faz todo sentido, né? A mudança da capital imperial enfraqueceu então a influência, né, do papado em Roma.
e fortaleceu a influência do bispo de Constantinopla sobre o Oriente. Um dos eventos notáveis que provocariam futuramente o grande cisma do Oriente, ali em Constantinopla, é o antigo nome da cidade de Istambul, na atual Turquia. 367 a 397 depois de Cristo, a canonização da Bíblia foi neste tempo que então um grande teólogo da época, Atanásio de Alexandria, iniciou a cruzada pelo Novo Testamento canonizado. Atanásio foi o 20º arcebispo de Alexandria. Como Atanásio de Alexandria, seu episcopado durou cerca de 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes, e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. A palavra cânon, ela significa régua, quadro de medidas, um nivelador, um peso de ideias para equilibrar uma balança. Em relação à Bíblia, significa regra usada para determinar um certo livro. Poderia ser medido de forma satisfatoriamente de acordo com um padrão. A palavra foi principalmente utilizada por Atanásio no século V, no século IV, na verdade, em cerca de 367 depois de Cristo. Atanásio listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 depois de Cristo, o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial por os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia, então, pela primeira vez se tornaria completa. 405 depois de Cristo, a Bíblia, a Vulgata. Jerônimo, em 405 depois de Cristo, levou cerca de 16 anos da sua vida para traduzir a Bíblia diretamente do hebraico para o latim. Seus pais eram cristãos e enviou Jerônimo a Roma para estudar filosofia. Lá se converteu ao cristianismo e se batizou nas águas batismais. Isto o causou um efeito profundo ali na sua vida e em sua alma. Ele dedicou toda a sua vida a aprender a língua hebraica. Ele era grande amigo de Tamas I, que depois veio a se tornar Papa, e ao seu pedido dedicou-se a esta tradução, pois não havia ninguém mais qualificado que Jerônimo. Jerônimo, para fazer a tradução, aí ele se mudou então para Jerusalém, para viver uma vida monástica, e se dedicou totalmente a essa tarefa de traduzir toda a Bíblia do hebraico para o latim. Foi a primeira e por um século a única versão da Bíblia que traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega, conhecida como Septuaginta. No Novo Testamento, São Jerônimo, selecionou a revisão de textos e traduziu também para o latim. Chama-se, pois, a Vulgata, a esta versão latina da Bíblia. A Vulgata quer dizer edição, tradução ou leitura de divulgação popular, que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte para diversas traduções. O latim se tornara cada vez mais importante, cada vez mais utilizado na época, porque era utilizado no meio dos seus negócios ali no Império. No ano de 405
depois de Cristo, sua missão havia sido concluída e ele morreu em 420. Na verdade, este se tornou um instrumento que bloqueava qualquer outra Vulgata. Foi tão altamente admirada que as gerações posteriores resolveram proibir qualquer outra tradução. O latim se tornara a língua oficial da Igreja, e com isso todas as outras traduções da Bíblia foram proibidas. O bom se tornou agora um inimigo. Isto de fato privou o povo da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média, de 550 depois de Cristo. Então a escuridão da Idade Média, a Igreja Católica foi o poder então absoluto nesta época. Mas este é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia ficaria trancada e restrita aos conventos. Foi confinada a um pedestal e poucos privilegiados podiam ler e ter esse conhecimento vasto sobre Deus. Este é um triste capítulo da história da era cristã, que levou centenas de anos até que viesse a Reforma. Enquanto isso, a igreja era consumida com seus objetivos políticos, e isto resultou nas cruzadas e outras atrocidades mais. Um número incontável de vidas foram ceifadas, destruídas. E a igreja institucionalizada foi a responsável por tudo o que aconteceu. A tradução da Bíblia em inglês foi por cerca de 1324 depois de Cristo, onde então John Wycliffe nasceu em Londres em 1324 e viveu 60 anos. Ele foi como a raiz que surge num solo árido. Tinha uma mente extraordinária, era extremamente dedicado, esforçado, perseverante, resiliente e muito inteligente. Viveu numa época de transição. Aos 16 anos mudou-se para a cidade de Oxford para estudar na Escola de Artes e fez doutorado em arqueologia. Nos últimos 12 anos passou dando aulas na Universidade de Oxford. Voltando um pouco atrás, no ano de 1167, os franceses expulsaram os estudantes ingleses da universidade do país. Então eles vieram para Oxford com o intuito de construir uma universidade. Mas o povo da cidade não gostou da ideia e não aceitaram a não aceitação era tão grande que um grupo de universitários resolveu não ficar lá e foram para Cambridge e construíram ali outra universidade. E por 600 anos existiram apenas duas universidades na Inglaterra. Uma era em Oxford e a outra em Cambridge. Quando há ali cerca de 24 anos, ele tinha então uma terrível peste negra assolou a Europa e por fim chegou à Inglaterra. Não havia cura. A peste atingia ricos e pobres, jovens e velhos. E isto causou grande temor no coração de Wycliffe. Mais de 200 vítimas diariamente eram colocadas em campos abertos para o enterro. Aquele luto diário, contínuo, até que a praga tivesse dizimado centenas de milhares de vidas. Não há dúvida de que esta praga causou um grande efeito na vida de Wycliffe. Ele trouxe um incrível peso e um efeito também espiritual. A convivência com a morte causou nele um grande temor de Deus. Ele passou a rever suas próprias
atitudes, sabe? Ver a sua própria existência. Começou a olhar para dentro de si e ver também as suas prioridades. E perdeu ali, de certa forma, todo o medo do homem. A verdade era a máxima prioridade para Wycliffe. Ele foi transformado e passou a ter outro relacionamento com Deus. Nesta época em que ele vivia, a igreja e o Estado eram um só. Com isso, todos os dízimos que eram entregues à igreja iam para o Estado. E o Estado fazia as indicações de quais ministros iriam para as várias paróquias. Ele se tornou um reformador. Segundo ele, o que era certo e o que era errado. E ele discordava das muitas práticas da igreja. Assim nasceu o reformador. Em 1351 a 1372 d.C., a Guerra Fria nesta época, havia uma grande Guerra Fria entre a cidade de Roma e a cidade de Oxford. Existiam duas frentes de batalha. A primeira era no campo política. Todos os cargos políticos importantes eram ocupados pelos membros do clero, e muitos eram estrangeiros, a maioria vindos de Roma, recebiam altos salários que levavam embora para Roma. Muitos nem tinham pisado em solo inglês e recebiam altos salários que eram levados até eles. Essa situação se tornou muito mais ofensiva e se complicou ainda mais quando os franceses passaram a ser selecionados para estes cargos na Inglaterra. Não podemos esquecer que, historicamente, neste período, a Inglaterra estava envolvida numa guerra de 100 anos com a França. Por esta razão, o parlamento inglês aprovou 2 estatutos importantes. Primeiro, defendia que qualquer compromisso da Inglaterra estrangeira dentro do reino inglês teria que obter a aprovação do rei. A segunda lei impedia que qualquer tribunal estrangeiro pudesse proferir penalidades ou juízo para qualquer inglês. Também invalidava qualquer mandato judicial a um cidadão para comparecer em um tribunal estrangeiro, exceto se tivesse permissão do parlamento inglês. Contudo, 12 anos mais tarde, em 1365, o Papa exigiu que a coroa britânica pagasse impostos à igreja. 6 anos depois, Roma mandou um agente do parlamento para receber os impostos do Papa na Inglaterra. Com estes acontecimentos, o apoio à posição oposta de Wycliffe se fortalecia e foi indicado a capelão do rei da Inglaterra. Glória a Deus, era Deus já operando. Outra batalha que ocorreu nesta Guerra Fria com Roma foi no campo da teologia. Wycliffe censurou a doutrina da transubstanciação. A igreja alegava que os elementos da comunhão eram transubstanciados no real corpo e sangue de Cristo. A investigação sobre este assunto levou à morte de muitos homens nobres que foram queimados até 25 anos depois, por causa da oposição então desse segmento dessa falsa doutrina. Um sentimento de desesperança religiosa entristecia então o espírito de Wycliffe. Então John Wycliffe admoestava os seus alunos e passou a escrever a grande imoralidade daquela época. Não deveremos nos esquecer de que naquela época não havia máquinas e impressoras. Todo documento teria que ser escrito a próprio punho, com suas mãos, e esmeradamente copiado.
um objetivo de circular entre ali o público. Na época, alguns de seus dizeres ficaram conhecidos como, na Inglaterra, não pertencente a ninguém. O Papa é apenas um homem, ele disse, sujeito ao pecado, mas Cristo é o Senhor dos senhores, e este reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo, disse John Wycliffe, combatendo então ali com o protestantismo as falsas doutrinas da igreja. O maior feito de Wycliffe ainda estaria por vir, traduzir a Bíblia para o inglês, numa linguagem do homem comum, mas precisaria passar pela fúria de uma igreja ofendida. Em 1382 d.C., a primeira Bíblia em inglês. Em 1378, John Wycliffe e alguns de seus discípulos começaram a traduzir a Bíblia para o inglês. É impossível estimar o valor desta obra notável. Eles defendiam que a Bíblia tinha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além da palavra de Deus. Pela tradução, então, da igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoria, tradição ou papas deveriam ser analisados através das escrituras que tivessem livre acesso todas as pessoas à Bíblia, para todos os cristãos até os plebeus. E por fim, que a Bíblia foi traduzida para a linguagem comum do povo. Wycliffe era bom em latim clássico e utilizou a Vulgata Latina de Jerônimo do ano 405 como base para essa tradução do latim para o inglês. Não sabemos quanto tempo durou esta tradução. Sabemos que iniciou quando lecionava em Oxford e terminou em 1380 o Novo Testamento. Sabia que terminaria seus dias numa masmorra, numa das 7 colinas em Roma, ou numa fogueira em Londres. Em 1382 concluiu o Velho Testamento. Pela primeira vez o povo da Inglaterra teria a Bíblia em sua própria língua. Glória a Deus por isso. Para reproduzir uma das suas Bíblias, toda a escritura à mão levou cerca de 10 meses para ser traduzida. Estas Bíblias custavam algo de 30 a 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. É bom se lembrar aqui de que naquela época uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco por 4 centavos. E ela custava a Bíblia completa 9.600 centavos. Veja como ela é caríssima. E hoje você tem ela na sua mão aí, várias Bíblias do jeito que você quiser, e você não estuda e não medita na palavra de Deus. As pessoas traziam nessa época peso de feno para poder adquirir o Novo Testamento. Por um dia só. Eles pagavam ali alguns centavos para ficar com a folha por um dia. Eles davam às vezes um dia de um trabalho duro para poder pegar uma página da Bíblia através do Wycliffe, que foi liberada uma força então nessa época tão poderosa na Inglaterra e trouxe luz à escuridão. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e como uma semente eles plantaram por toda a Inglaterra. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a igreja censurou seus escritos. Desenterraram seus ossos e os queimaram novamente e os lançaram no rio. Eles queriam apagar de uma vez por toda a influência de Wycliffe,
que supostamente ele diziam que eram as suas heresias. A partir deste evento, a palavra de Deus atingiu os confins da terra na época. As suas ideias tiveram grande influência no continente europeu. Alguns de seus discípulos e alunos em Oxford levaram a Bíblia à Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Lá foi o berço de um grande movimento cristão conhecido como os Irmãos de Morávia, ou a Igreja dos Moravianos. Em 1395 a 1536 depois de Cristo, os mártires. Após a morte de Wycliffe, seus seguidores continuaram a seguir independentes da Igreja Romana. Eles acreditavam no sacerdócio de todo e qualquer fiel, que era perfeitamente possível realizar sacramento sem autoridade de um bispo. E além disso, havia tremendo um contraste entre os seguidores de Wycliffe e os sacerdotes de Roma. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdotes romanos tinham uma opulência, que os tornavam então claramente mais contrastantes. Quando saíam para pregar, pregavam usando uma linguagem do povo, os seguidores de Wycliffe. Já os sacerdotes romanos realizavam os cultos na língua morta, na língua do latim, de forma que o povo não entendia e não conhecia as escrituras sagradas e a igreja omitia o conhecimento de Deus ao povo. Isto proporcionou que a Bíblia fosse rapidamente então disseminada na Inglaterra. Tornaram-se tão fortes e corajosos que passaram a pregar cartas e cartazes com lemas em todos os lugares em 1309. Qualquer coisa que você queira fazer, que te leve, desse patamar de consciência, entenda bem, vai trazer então uma certa resistência. Aqui eu termino a primeira parte, amém? A primeira parte dessa série. Espero que você tenha gostado, acompanhe, amanhã terá a segunda parte e sucessivamente a terceira para você conhecer toda a história do escrito, toda a história da Bíblia, toda a história da palavra de Deus, para que você não caia mais na falácia. Porque hoje é o tempo também que o Senhor levantou reformadores. Eu sou um reformador e há outros sendo levantados aí, para lutarmos pelo protestantismo, pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus e pela verdade do Evangelho. A gente lutará por aquilo que a Bíblia realmente é e não pelo que querem fazer dela, porque Deus é glorioso, Ele é todo poderoso, Ele é eterno, Ele é grande, Ele sabe de tudo e todas as coisas, Ele está no meio de nós. Sente a presença dEle aí. Sente a presença. Ele está no meio de nós e Ele quer que seja dito aquilo que Ele diz. Imagine você, se você de repente fala algo, dialoga algo, escreve algo e logo as pessoas distorcem aquilo que você diz. E diz que você falou algo que você não falou. Diz que você mandou fazer algo que você não mandou. Você não ficará então frustrado, frustrada, chateado por pessoas terem colocado palavras na sua boca? Ou usando o teu nome de forma ilícita, de forma, fútil ou de forma em vã. Você não vai achar isso horrível? Então imagine você sendo um ser humano, já vê essa indignação. Imagina se você fosse o Deus vivo, glorioso, Criador das galáxias, das constelações, dos planetas, do vasto universo. Então toda a reverência e todo respeito à palavra de Deus ainda é pouco. Você viu que aqui desde o começo, como os irmãos escreviam a Bíblia, a reverência com a caneta que era limpa, e tá tudo aqui para você ouvir. Se quiser, você vai lá no início e volta de novo para você ver a reverência que os irmãos tinham com a palavra de Deus. Então temos que ter reverência e respeito à palavra do Senhor. Todo respeito a Ele ainda é muito pouco, porque Ele merece tudo e muito mais. Então não vamos seguir falsa doutrina de ninguém, não vamos seguir do costume de seu ninguém, porque nós somos escravo de Cristo, não é escravo de homens não.
Desde o começo do princípio, o homem quer vir trazendo religiosidade, trazendo fardo pesado, trazendo segmentos errados, coisas que a Bíblia nem menciona, para escravizar o povo de Deus. E o diabo também tem introduzido isso. Paulo diz que nos finais dos tempos haveriam doutrinas de demônios introduzidas sutilmente dentro da igreja. E há várias doutrinas de demônio que impedem os irmãos de se casar. Se as pessoas não se casam, vão fornicar. Todo mundo tem que ter a sua esposa tem que ter o seu esposo e viver na bênção de Deus para andar em santidade, porque senão vai pecar. Jesus diz isso, a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas tinham essa doutrina que impediu os irmãos de se casar. E hoje não tem muitas igrejas querendo impedir os irmãos de se casar. Dá uma olhadinha para você ver direitinho aí. Com falsa doutrina, porque tem segundo casamento na Bíblia. E tem outras heresias piores do que essa, que impede os irmãos de se batizar e tomar Santa Ceia, por exemplo. Você vê que Estevão, como já foi falado aqui, Estevão e Filipe, que eram os diáconos. Filipe, então, você vê isso em Atos 8. O Espírito Santo vem, o anjo vem falar com ele. Olha como ele tinha intimidade com o céu. Fala, vai até a cidade tal. Quando ele chega naquela cidade, ali ele vê um eunuco em cima de um carro e os escravos carregando o eunuco. E ali o Espírito Santo fala com ele, desce até o carro dele lá, vai lá pertinho dele. Aí ele vai e desce. E aí ele percebe então que esse eunuco está lendo um texto de Isaías, que falava sobre a vinda de Cristo Jesus. E aí ele pergunta para o eunuco, você sabe o que você está lendo? Ele falou, como é que eu vou saber se ninguém me ensina? Sobe aqui e me explica. Aí então Filipe sobe no carro e começa a ensiná-lo. Que ali ele pergunta assim, quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? E aí Filipe começa a pregar Jesus Cristo, porque o texto estava falando de Jesus. Então o que acontece? Ele acreditou em Jesus Cristo. Filipe faz o apelo, ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e está passando por um rio. Aí ele olha aquele rio ali, ele fala, nossa, mas eu tinha tanta vontade de se batizar. O eunuco fala isso. Filipe então olha e fala, não, mas... Aí ele pega e fala assim, não, mas o que me impede de eu ser batizado agora? Filipe olha e fala para ele, não tem nada que te impeça. Vamos lá então. E eles vão para o carro, desce com o eunuco e batiza o eunuco. Então, ou seja, o eunuco aceitou na hora e foi batizado na hora. Aí hoje uma heresia, sabe, tem curso de batismo, não tem nem texto para você ficar tantos meses estudando. Se eu não me engano tem 3 a 4 textos falando sobre batismo. Mas os irmãos ficam 3, 4 meses estudando batismo. Eu não sei que estudo que tem esse, que não sei que coisa que os irmãos ficam inventando. O batismo é um complemento da palavra de Deus. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Mas aí eles começam a colocar um impedimento, irmã não sei o que, o irmão isso aqui, o irmão lá, não sei do que, aí não batiza o irmão. Tá na Bíblia? Não tá, a Bíblia nem menciona nada sobre isso, mas eles não querem batizar o irmão, não querem batizar a irmã não. Como tem irmã aqui, na igreja aqui, um casal aqui que tem 27 anos na igreja que eu congrego que não foi batizado. 27 anos da vida de alguém. Veja a loucura do absurdo, porque são erros grotescos. Aquele eunuco aceitou na hora e foi batizado na hora. O batismo é um complemento da palavra de Deus. E ponto. Tem que batizar os irmãos. Então são essas heresias, esses erros grotescos, essa falta de ignorância, falta de conhecimento que tem destruído os irmãos, prejudicado muitos. E é um povo que quer ser muito santo, que é isso, que é aquilo, quando vai ver é cheio de puxar o tapete dos irmãos, cheio da vagabundagem, cheio da mentira, cheio da traição, cheio das pilantragens. Mas aí fica olhando para a vida do outro lá, o outro lá, a outra lá, não sei o que, mas não olha para si mesmo e não se enxerga, não melhora. E fica sempre arrumando um jeitinho para prejudicar a vida do outro. Gente muitas vezes que tem um coração ruim e adora ter uma oportunidade, uma brecha para destruir a vida do outro. Só que aqui nós vamos pregar a verdade do Evangelho. Nós vamos falar o que Jesus quiser, o que o Espírito de Deus quiser, o que papai quiser. O diabo não tem vez aqui não. E o demônio tá no meio. Tô te vendo aí, demônio. Tô te vendo aí, Satanás. Pega o seu mulambo sujo, pega a sua sujeira, pega a sua mentira, vai arrancando. Arranca a sua mentira, a sua heresia. Sai, seu demônio maldito. Ó o demônio da falsa doutrina aí, ó o demônio da heresia aí, ó. Sai. Seu demônio maldito. Que a vitória é nossa, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja?
Amém, meus amados irmãos? Tá vendo aí? Isso é o poder de Deus. Então a gente está vindo com estudo, com informação, com conhecimento. Absorva o conhecimento aqui e ainda está aqui no mundo espiritual aqui, ó, sinais, maravilhas e prodígios, Deus abençoando, destruindo as obras do diabo. Para você entender que isso aqui é a verdade. Se você não entender e não colocar isso na sua cabeça agora, nem um anjo do céu descendo aqui você não melhora. Nem um anjo descendo do céu você não melhora. Não vamos seguir falsa doutrina de seu ninguém. Nós vamos seguir aqui a palavra de Deus. Porque se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, nós não cremos. Se Deus falou que a gente pode, a gente pode. Se Deus falou que a gente não pode. E se Deus não falou nada, então Ele não falou nada. Porque você veja bem, como você vai ser julgado por uma lei que não existe? Ah, irmão, mas Deus revelou. Revelou vaso ou suricanta, que tem gente que para conquistar ele manda até o Névias. Ô irmão, suricanta, labacanta. Ô suricanta. Ah, irmão, eles mudam até a voz. O seu falou. Eita, que aquela irmã com aquele sinal lá naquela camisa, com aquele sinal na blusa. Eita Deus, eu vou cair aqui. Não sei do que. Aí você já fica, eita Deus mesmo. Aí já manda outro nervoso suricanta. Aí você já fala, vixe, é Deus. Olha, a Bíblia diz que não é para inventar doutrina. Tá na Bíblia? Tá, então é de Deus. Ah, não tá na Bíblia? Não é, porque a Bíblia tá dizendo que seria amaldiçoado quem inventasse outra doutrina. Então como é que a pessoa me traz uma revelação que a irmã não pode usar aquele sinal na blusa? Que às vezes nem é um sinal, é só uma estampa. Já vi cada besteira as pessoas falando aí que é só o sangue do cordeiro. Tô te dando só um exemplo, mas tem outras coisas relacionadas a essa. Tá entendendo ou não? E aí a pessoa vem inventando moda. Então a pessoa quer acrescentar na palavra, quer trazer fardo pesado, quer trazer impedimento. Ai, não, esse tecido, já vi gente falar que o tecido jeans é do diabo. Que absurdo isso daí. Isso é uma coisa horrível de se dizer. É uma coisa, com todo respeito, grotesca de se falar. Porque não há respaldo bíblico e a própria Bíblia adverte para não criar esse tipo de coisa. Porque quando se cria esse tipo de coisa, já começa a falar, a irmã lá tá de saia, jeans, vai pro inferno. A irmã tá com a saia rachada lá, ó, vai pro inferno. A irmã tá com a calça jeans lá, ó, vai pro inferno. Aí começa a contenda do diabo. Você entendeu como o diabo opera ou não? Então você começa a pegar a visão que é desse jeitinho aí que o diabo trabalha. Primeiro ele inventa um negócio, aí ele cria a doutrina dele e depois ele coloca os irmãos uns contra os outros por causa dessa doutrina. Porque aí o ignorante ele acha que ele vai pro céu porque ele segue aquilo e o outro não vai porque não tá fazendo do jeito que ele faz. Só que o que ele faz, Deus já disse para não fazer. Mas se fosse para Deus, seria maravilhoso, porque ele ia fazer para agradar a Deus, mas ia respeitar a irmã lá. A irmã não é que nem eu, mas tudo bem, Deus está na vida da irmã. E ainda que acreditasse que a irmã podia mudar, se tem um amor no coração e ama o próximo como a si mesma, falar, Deus está na vida dela também, o que tem? Deus vai dar vitória. Deixa Deus operar, Deus está trabalhando, Deus vai dar vitória para a irmã. Ia ser maravilhoso, né? Não, mas eles não são assim não. É só fofoca, é buchicha, é mexerico, é um levando o nome do outro rua acima, rua abaixo, trazendo problema, e às vezes aquilo é uma calúnia, é uma mentira, quando não é a doutrina deles mesmo que eles inventou. Que a Bíblia já diz para não inventar. Que a Bíblia já diz para não criar, aí eles criou, aí você tem que ser do jeito que eles querem. Aí os ignorantes, o resto da população mundial que não conhece Bíblia também, que não estuda a palavra de Deus, aí já vê o servo de Deus que é diferente. Esse irmão é diferente, não é assim. Aí é um herege, não é servo de Deus, é falso profeta, é falsa profetista. Não, mas a pessoa está fazendo o que a Bíblia lhe deixa a pessoa fazer. Não, porque para eles, para ser de Deus, tem que seguir o homem, ser escravo. Às vezes a pessoa é escrava e nem sabe, é escravo e nem sabe. Paulo vai dizer, não foi, Jesus não te libertou? Então você não fica de novo aí seguindo o segmento humano, sendo escravo de homens. Paulo diz isso. Está na Bíblia. Então é só meditarmos um pouco na Escritura Sagrada, que não deixaremos ninguém nos enganar. E não seremos escravos de ninguém, porque alguns têm até o seu objetivo escuso. Diabólico, maligno, às vezes até por questão de finança, de riqueza. Então não se deixe levar. Muita dessa religiosidade, ela foi criada por que essa religiosidade? Porque é claro, é perceptível. Vamos supor, tem 3 igrejas. Aí tem uma igreja que é a porta que muitos dizem larga, que não existe isso, porta larga, os caminhos é estreito.
mas tá lá, porta larga. Aí tem aqueles que pregam o evangelho, mas mais ou menos. Aí tem aquele que é mais rígido. A gente que temos princípios, valores, virtudes, né? Prezamos por uma cidade que seja decente, digna, honesta, que siga leis e regras. Não é assim? Uma pessoa honesta gosta de leis e regras para que haja o quê? Para que haja ordem. Então logo você quer estar na onde? Fala, não, aquele pessoal é mais rígido, então ali Deus está mais. Lógico que é, Deus gosta das coisas certas, Deus gosta das coisas direitinho, Ele é santo, então Ele vai querer as coisas bem certinho, então eu vou para cá. Então automaticamente quem cria essas religiosidades, ele já pensa com isso, ele já pensa no dinheiro que ele vai arrecadar, o tanto de almas que vai vir e o tanto de dinheiro que vai entrar no bolso, para poder comprar suas coisas, para poder viver melhor, para comprar mansão, para não sei do que, e bababá. Claro que ele quer ganhar alma e tudo, mas às vezes a pessoa já está pensando no pecúlio, já está pensando aqui, ó, nas finanças, no dinheiro, entende? Então é muito mais viável montar uma igreja que tem uma religiosidade mais pesada, porque vai atrair mais público. Vai atrair mais público. Isso no passado foi muito certo, isso daí. Deu muito certo, porque no passado as pessoas até oravam mais também e buscavam mais e tudo, e aí as pessoas tinham essa visão também. Entende? Mas não é questão de orar mais não, que às vezes eu oro aqui 18 horas aqui, ó. Às vezes eu não vou nem dormir, que nem hoje, eu não dormi ainda. Passei a madrugada aqui ouvindo a palavra de Deus, meditando e orando e buscando a Deus e tudo, e estudando esse texto que eu estou falando aqui com você, essa palavra de Deus, isso aqui é de estudo que eu estava na madrugada e já há muito tempo, já tem anos que eu estou estudando isso daqui também. E aí eu estou trazendo para você o conhecimento aqui. E aí hoje estudando um pouco mais, ali meditando, estou trazendo para os irmãos. E aí Deus tocou no meu coração para agora trazer essa mensagem para os irmãos. Entende? Então eu tenho já uma vida de oração regrada. Quem aqui já orou aí 18 horas aqui, escreve aí embaixo aí, para mim ver quem aqui já orou 18 horas aí por dia. Fazer vigília, ficar louvando, madrugada, buscando a Deus, virar outro dia e ali ouvindo a palavra e buscando e nem dormir. Quem já fez isso aqui? 18 horas de oração aí, coloca aí. Entende? Então não é questão de oração e de busca de conhecimento não, porque eu faço isso e eu não estou seguindo falsas doutrinas. Eu tenho estudado a palavra de Deus há muito tempo já. Entende? Quase uma década e meia de estudo da palavra de Deus. Então eu estou falando com propriedade de quem estuda, de quem se dedica à palavra de Deus e tem compromisso com a palavra. Eu não quero falar o que eu quero falar o que Ele quer. Eu quero falar o que Ele disse. Eu quero falar como as coisas são. Eu não quero falar como as pessoas querem que seja. Porque senão eu não estou seguindo Ele, eu estou seguindo a minha vontade, eu estou seguindo a vontade humana. Como já tem muitos por aí, inclusive os religiosos, você não se deixa enganar. E isso deu muito certo, igrejas que cresceram, foram grandiosas, é aquela coisa, esse jeito deu certo, esse jeito dá certo, é aquela coisa do jeito dá certo. E não é o jeito dá certo, é o jeito de Deus que é o jeito certo. E sempre foi assim, você já viu aqui na história, pessoas querendo ocultar a palavra de Deus, modificar a palavra de Deus, impedir as pessoas de conhecer a verdade e aquela coisa toda. E hoje muitas pessoas ainda estão trazendo um fardo pesado. Jesus disse, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Mas muitas igrejas querem colocar o fardo pesado em cima dos irmãos com falsas doutrinas. E isso não é só na Deus e Amor, não. A congregação cristã do Brasil está cheia de falsa doutrina. Cheia de falsa doutrina. Por exemplo, se a minha irmã está lá e ela fosse casar com o irmão de outro ministério, ela fica lá na igreja, o irmão também, mas é impedido. Se ela é uma musicista, ela estudou, fez tudo, como uma jovem estava dando testemunho, não pode mais louvar a Deus, lá fica de banco. Olha isso, a irmã rejeitada sendo humilhada na casa do Senhor, porque Deus deu o esposo para ela. Porque eles acham que eles é o único povo que vai subir para o céu. Se você for na igreja adventista do sétimo dia também, eles acham que eles é o único povo que vai subir para o céu porque eles guardam o sábado. Só que o sábado que os adventistas ensinam lá, não tem nada a ver com o sábado de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nem guardou, ele guardou o sábado até os 30 anos. Os 30, quando ele começa o ministério dele do evangelho do cristianismo, ele começa agora a fazer a obra de Deus, curar os enfermos, inclusive no sábado. E não podia, pela lei judaica não podia. Isso é Bíblia. E ele vai lá e começa a pegar as espigas, que ele estava com fome, com os apóstolos, e ali os fariseus falam assim, você está trabalhando, pegando coisa que não pode fazer no dia do sábado? E eles querendo acusar Jesus. E Jesus estava fazendo uma coisa que não era lícita fazer no sábado. Então os adventistas distorcem todas as coisas para dizer que ele está fazendo as coisas certas e vai subir para o céu. Com todo respeito aqui os adventistas, vocês não é, sabe, o povo mais escolhido e melhor do que ninguém. Vamos logo falar a palavra de Deus aqui.
para todo mundo já conhecer logo a verdade. Como a Igreja Católica até hoje coloca imagem lá para o povo estar adorando imagem lá. E de Gênesis a Apocalipse está dizendo para ninguém adorar imagem de escultura e não pedir nada para ninguém. A Bíblia diz que é para pedir para Deus, é para Jesus. Ele é o único intercessor. A Bíblia diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Aí tá pedindo para Maria, para Pedro, para João, não sei para mais quem lá, para pedir para ter vitória. Tá na Bíblia isso daí que não é para fazer. E por que a Igreja Católica ensina isso daí? É pecado isso daí, é errado. Isso é idolatria, não pode. Tá na Bíblia. Então aqui eu já estou falando a verdade, que isso aqui é uma reforma, mostrando a verdade do Evangelho. Aí os testemunhos de Jeová, tá indo de Jeová ainda, Jesus já vê que ele não crê em Jesus. E ensina várias outras questões. Aí os mormons com outra coisa, aí cada um quer fazer uma baderna isso daqui. Uma bagunça. Aí hoje já tem até a igreja dos homossexuais, a teoria da inclusão. É pecado isso daí, não deixa o diabo te enganar não. Assim como roubar, como mentir, como se prostituir, como fornicar, como adulterar, também é pecado. Mas um homem se deitar com outro homem é pecado. Mulher se deitar com outra mulher é pecado e sempre vai ser pecado. E as pessoas têm que lutar para melhorar. Todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Não estou aqui acusando nem tacando pedra em ninguém, nem condenando igreja nenhuma, nem condenando ninguém. Estou aqui mostrando a palavra de Deus. Dizendo o que diz a palavra de Deus. Se a pessoa quiser crer, amém. Se não quiser crer, eu estou fazendo a minha parte. Com Deus eu estou tranquilo. Agora a Bíblia diz que um homem, se ele é homossexual, eu sei que é difícil. Ele tem essa tendência, tem esse declínio. A irmã também que gosta de mulher tem esse declínio. É difícil, que nem um homem que gosta de mulher. É difícil, como a mulher gosta do homem, também tem atração sexual. É difícil para todo mundo. Só que a gente tem que lutar contra isso e procurar melhorar em Deus. Não é se entregar. Agora dizer que viver dessa maneira e fazer isso aí Deus aprova, tá tudo bem, vai subir pro céu, é mentira do diabo. É mentira do inimigo. Ninguém vai subir pro céu com essas práticas não. E Jesus liberta assim. Jesus transforma, ele cura, ele sara, ele liberta e leva para morar no céu. Claro que ele faz. Tem vários irmãos dando testemunha que era homossexual e não é mais. Irmãs que era lésbica e não é mais. Como é que Deus não muda? Lógico que Deus muda. Basta a pessoa querer mudar e se dedicar. Agora, não, apóstolo, mas eu não quero mudar nunca. Tudo bem, você vai ser minha irmã, vai ser meu irmão, eu te amo, é meu amigo, é minha amiga, não tem nada a ver com o seu pecado. Também não estou aqui acusando ninguém. Eu tenho amigos que é homossexual e tudo que é lésbica é minhas amigas, meu amigo e eu respeito. Porque tem que respeitar e vai continuar sendo meu amigo. Estou lutando pela minha salvação, que a salvação é individual, eu não posso salvar ninguém, quem salva é Jesus Cristo. E eu também não sou o diabo para estar aqui acusando ninguém. Entende? Eu não sou Deus para salvar. Entendeu? Eu não sou Jesus para justificar, que é o justo juiz. Aliás, Jesus é o advogado, papai é o justo juiz, Jesus é o advogado fiel e o diabo é o promotor, que é o que vai acusar. Eu não estou aqui para acusar nem condenar ninguém. Quanto à vida, a esperança. Porque dá tempo de você melhorar, dá tempo de Deus trabalhar na sua vida. E Ele está na sua vida sim, em nome de Jesus eu creio, Ele vai mudar a sua vida. E eu não tenho nada a ver com o seu erro, com o seu pecado, com nada. Minha luta é ser melhor do que eu mesmo e ajudar quantos eu puder. Então não estou aqui atacando ninguém, mas essa é a verdade da palavra de Deus. Cada um andavam dizendo por aí as pessoas, mas eu vou na igreja tal, é assim, se eu estou lá eu tenho que obedecer. Mentira do diabo. Você tem que seguir a palavra de Deus. E até a igreja que você frequenta, você tem que ver. Ele está pregando a palavra, está ensinando a Bíblia. Ou está ensinando os irmãos a ficar uns contra os outros aí. Está disseminando a contenda, a discórdia, a confusão. Você tem que ficar de olho. Porque você tem que seguir a Bíblia. É a palavra de Deus. É Jesus que vai te salvar. O homem, todo ser humano é pecador. O homem nenhum vai te dar nada, não vai te salvar, não tem nada para te dar. Agora Jesus sim, ele tem vida, uma vida abundante para te dar. Jesus sim, ele é o Senhor, ele é Salvador, ele é o Messias, ele veio aqui, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós, então toda a honra seja dada a ele, a Jesus Cristo justo, e não a homem, seja papa, seja bispo, seja pastor, seja apóstolo, seja profeta, seja missionário, seja lá quem for, todo mundo aqui é homem, falho, limitado e pecador, e peca sim, pode ter certeza. Se não peca hoje, peca amanhã. Se não peca amanhã, peca depois de amanhã. Se não peca depois de amanhã, mês que vem ele não passa sem pecar.
Pode ter certeza disso. O único que é o Salvador aqui é Jesus Cristo. E pode ter certeza que Maria pecou, Pedro pecou, Tiago pecou, João pecou, Isaías pecou, o apóstolo Paulo pecou, está na Bíblia e todo mundo pecou. Então ninguém aqui pode salvar ninguém não. Nem Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Quem salva é Jesus Cristo. E Maria está dormindo, está descansando. Como os outros profetas também estão descansando. Paulo vai dizer que a morte é um sono. E Jesus vai ressuscitar quando ele voltar os que dormem. E aqueles que estiverem vivos e acordados vai ser transladado, teletransportado para os ares. E vai se encontrar com Cristo nos ares. Então você veja bem, se está todo mundo no céu, quem faleceu, está no céu, está lá no céu já e tal e tal. Então está todo mundo lá no céu. Aí como é que é? Aí quando Jesus vir, ele vai tirar as pessoas lá do céu, vai fazer a pessoa ressuscitar aqui e encontrar com Jesus nos ares, para depois levar a pessoa para o céu de novo? Me explica isso aí. Porque Paulo diz que vai acontecer isso. Que quando Jesus vir, ele vai vir num cavalo branco, o céu vai de rasgar do oriente ao ocidente, ele vai vir com seus santos anjos, vai vencer o inimigo, tudo a gente já sabe essa história. Então ele vai ressuscitar os que dormem e aí vai se encontrar com ele nos ares. Olha isso. Não, mas aí a pessoa que estava no céu vai descer para cá, vai ser ressuscitada, vai se encontrar com ele, vai se dobrar diante dele, depois vai para o céu de novo? Como assim? Não, senhor. A morte é um sono. O único que está lá no céu é Enoque, o sétimo depois de Adão. Elias, que subiu na carruagem de cavalo de fogo. Elias, que subiu vivo ao céu, você sabe dessa história, né? E aquele ladrão na cruz, que Jesus falou, ainda hoje você vai estar lá comigo. De resto, todo mundo está aguardando aqui o dia do juízo final, o dia do julgamento. Agora, quem não aceitou Jesus, não quis Jesus, já está no inferno sim, pode ter certeza. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Aquele que não crê já está condenado. Se já está condenado, eu acredito que já está lançado no inferno. Não é à toa que Jesus foi lá ao inferno e pregou aos espíritos presos. Olha isso aí, até os que estavam presos ele foi lá e pregou e salvou aqueles espíritos que estavam lá. Com certeza eles creram em Jesus, queria sair de lá, né, irmão? Com certeza, e Jesus levou todo mundo. E aí esses que estavam lá no inferno não querem estar lá no céu agora. Porque Jesus foi pregar para as pessoas que estavam lá mortas para quê? Para tirar um barato da cara deles, vocês nem conheciam Jesus? Jesus foi lá dar uma oportunidade para eles e salvou. Como ele é maravilhoso, como ele é bonzinho. O homem que é ruim, mas Jesus é bom. O homem que é maléfico, é cheio de coisa ruim, quer destruir a vida dos outros. Mas Jesus não, Jesus é maravilhoso, ele é bom. Então é por isso que você tem que seguir a Jesus. Não é homem, não é falsa doutrina, nem seguimento idólatra de nada de seu ninguém, senão é idolatria. Começar a adorar a criatura de vez do Criador. Que nem muitas pessoas adoram imagem ou adoram homens e deixam de dar glória a Deus que é todo poderoso. Isso é pecado, é idolatria. Então, se você foi um chamado para trazer essa reforma protestante, que eu acredito que Deus está levantando homens assim como ele levantou o Wycliffe e outros aqui, que foi dito que você vai conhecer outros aqui nessa série, que a segunda virá amanhã e a terceira também, você vai ver que homens que foram tradutores, reformadores, pessoas que deram a sua vida e morreram por essa causa, pela palavra de Deus. Porque o diabo ele é astuto, ele é fraudulento, ele sempre levanta pessoas para poder impedir a verdade de Jesus ser propagada. E é por isso que todo aquele que é levantado dessa forma, ele é mais perseguido, ela é perseguida, passa lutas, batalhas, pelejas travadas e demônio vem de tudo que é lado e qualquer canto, porque ele quer impedir a verdade do evangelho ser propagada. Mas está destruído, Satanás. Está ouvindo, seu fracassado? Pega o seu mulambo sujo. Aí, igreja, olha ele aí, ó. Sai fora o seu demônio. Sai. Em nome de Jesus, mas aquele que Deus levanta, Deus dá poder. Dá poder, unção, os dons, ministério, autoridade para desfazer toda a obra do diabo. E o diabo não tem vez não, quem manda aqui é Jesus, morou? E a vitória é nossa, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E se você não foi levantado também, você precisa entender que você tem a sua vida cotidiana, os seus sonhos, os seus projetos, e eles darão certo, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então coloque os seus planos segundo os propósitos do Senhor. A Bíblia vai dizer e eles darão certo, irmãos. Sabe? Qualquer coisa, você precisa entender isso. Qualquer coisa que você queira fazer, sabe? Que te leve desse patamar, sabe? Esse patamar assim é baixo, no nível que você está, para um outro nível de consciência evolutiva, mais acima, sabe? Superior.
isso com certeza ao seu redor vai gerar uma certa resistência, sabe? Agora, se você for de cima para baixo, aí fica tranquilo que não tem resistência, não tem nada, sabe? Mas se você, sabe, quer vencer alguma dificuldade ali, até em você mesmo, interna ou externa, sabe, melhorar ali o relacionamento, fazendo um trabalho ali altruísta, né, pela humanidade, desenvolver uma arte ali que beneficie a você, a si próprio, né, ou aos homens, fazer qualquer coisa, né, que te leve desse patamar de consciência que está para um patamar mais alto, mais evolutivo, superior, tá? Então se prepara, tá? Que aí vem artilharia pesada, vem chumbo grosso, sabe? Ela só se manifesta para cima quando você quer subir, quando você quer evoluir, quando você quer crescer. Quando é para baixo, não. Sabe? Se você tem aí então uma vocação artística, sabe, de empreendimento, sabe, regime de saúde ou então de crescimento principalmente espiritual, porque a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Se você busca então esse crescimento espiritual, se prepara que o diabo vem de tudo que é lado mesmo, sabe? Então, você tem que ter essa consciência, sabe? Se você quer ali, de qualquer forma, sabe, ter ali nas suas ações esse ato de coragem, atos, né, de altruísmo, comprometimento, né, de coração com algo, sabe? Ante a adversidade, diante de qualquer ali, então, gratificação, sabe? Você rejeita porque é um sentimento que você tem de dever, né? Não que você não deva e não possa receber benefícios, né? Porque às vezes você fazendo esse trabalho, o próprio Jesus disse, né? Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebeste, né? E de graça dai. Não possuais 2 moedas no seu alforje, nem 2 alparcas, né? Porque digno é o operário do seu alimento, do seu salário, do seu sustento. Então Jesus está dizendo que ao fazer o trabalho, uma obra dele, o agir dele, você vai receber benefícios financeiros e você é digno de receber o seu salário por esse trabalho. Olha isso. Então, você faz isso primeiramente por amor, porque você ama, você quer fazer as coisas de Deus, mas você tem esse direito dessa bonificação. Aqui muitos irmãos dizem que as pessoas não devem receber nada. Está erradíssimo isso aí. Não só pode, como deve receber. Porque uma pessoa que se dedica ao estudo da palavra de Deus, no conhecimento, a pessoa que se esforçou para levar a salvação de vidas, transformação de almas, uma alma cobre uma multidão de pecados. Imagina a pessoa que está trabalhando para ganhar milhões de almas, aí, bilhões de almas no mundo, vai ficar um duro, um descabelado, um ferrado na vida? Como é que vai viajar o mundo? Como é que vai fazer os trabalhos? Como é que vai ajudar os pobres necessitados se não tiver dinheiro? A igreja sempre foi riquíssima. E Deus é dono do ouro e da prata. Será que ele está preocupado com ouro e prata, com papel, com moeda, com ferro? Ou ele está preocupado com as almas que vai viver com ele para sempre, eternamente? Então vamos colocar consciência. O homem que é ganancioso, que fica focado no dinheiro, nessas coisas. Deus não está focado nisso aí não. Porque ele já é dono de tudo. Ele é dono de toda a riqueza que existe na terra e no céu. A SpaceX de Elon Musk viu com um satélite, viu um meteoro que ele tem cerca de, em pedras preciosas, em minérios lá riquíssimos, chega a 10 mil quatrilhões de dólares. Somando isso daí, dividindo para todo ser humano na Terra, quase 7 bilhões e meio de habitantes, isso aí deixaria todo ser humano da Terra bilionário. É só uma pedrinha dele que está voando lá no espaço, lá do Senhor, do nosso Salvador. Por isso que o profeta Ageu, ele disse, meu é o ouro, minha é a prata. Olha isso aí que incrível. Então ele é dono de tudo. Vamos dar o que para Deus? Então é tudo do Senhor. É o homem que fica de olho na ganância, de olho no dinheiro, nessas coisas. Claro que tem gente que só quer comer a lenha ou a gordura da ovelha, está na Bíblia isso daí. Mas eles vão se ver com Deus. Entende? Só que não é todo mundo que é atrás disso aí não. Mas se a pessoa está trabalhando, está fazendo obra de Deus, Deus, até essa mansão aqui, Deus está te dando aqui, o apóstolo Newton. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Deus falou que ia me dar mesmo a mansão para morar. Eu vou pegar.
Ó, Deus também te deu esse carro aqui, ó, 2 carros aqui na garagem aqui pra você fazer os trabalhos e tal. Ó, seu salário vai ser X. Maravilhoso, eu já abri mão disso daí. Pra estar aqui pra fazer o trabalho que eu tô fazendo agora. Porque não é assim do jeito que a gente quer, não. Se é outra pessoa, no meu lugar, todo mundo que eu conheço aqui com certeza já estaria lá em outro lugar lá. Estaria lá em Londres, lá, estaria em outros lugares da Europa lá, que são outros países também. Sendo remunerado e ganhando dinheiro. Olha isso aí. Então não é você atrás do dinheiro, mas o dinheiro ele vem atrás de você. As oportunidades vêm porque você não tem compromisso com Deus, você tem compromisso com o céu, tem compromisso com as coisas de Deus. Então as portas elas se abrem, elas não se fecharão, elas abrirão. Só que vem a resistência, vem a luta, vem a batalha. E às vezes Deus te prova também. Ó, você precisa fazer isso, mas por aqui é tudo muito melhor, mas eu quero que você faça aqui, e aí? E aí Deus te coloca à prova se você vai procurar o mais fácil, o mais beneficioso, por causa de dinheiro e de ganância, ou você vai seguir aqui o caminho estreito e fazer o que Ele quer. Segundo a reforma protestante, acabar com as falsas doutrinas e a religiosidade e a idolatria. Que essa é a minha missão principal. Então eu não vou retroceder, não adianta lutar contra, vou seguir em frente, marchando na guerra e fazendo a obra do Senhor. Pessoas estão sendo curadas, transformadas, abençoadas, progredindo e conhecendo a verdade. E se você é um chamado para essa obra, prepara. Cinge os lombos e vai para cima no glória. Não liga para ninguém, não liga para nada. É você e Deus, que o diabo vai usar todo mundo que ele puder. Todo mundo que der lugar ao seu redor, o diabo vai usar com força. Para tentar te oprimir, te chatear, deixar você triste, abatido, abatida, fazer de tudo para você entrar em depressão, não ter forças para adorar o Senhor, não ter força para buscar, não ter força para caminhar, com mentiras, com calúnias, com todo tipo de coisa. Ele vai fazer de tudo. Vai, se Deus permitir, ele tira tudo da sua vida para você ficar sozinho, sem nada, sem ninguém provado. Mas você vai para cima porque Deus vai te dar vitória. Assim os irmãos fizeram, Wycliffe e os outros, eles deram sua vida pela causa. Então você tem que dar a sua vida totalmente por essa causa, por amor de Cristo, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, porque a Bíblia vai dizer, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. E aquele que quiser ter a sua vida, perdê-la. Então a minha vida não é nem minha mais, é do Senhor Jesus Cristo. Sente ele aí, ó. É de papai, é do Espírito Santo de Deus, para fazer a vontade do Senhor, porque eu achei que eu não ia chegar nos 20. E olha eu aqui já, ó. Então é isso, é seguir em frente fazendo a vontade do Senhor, e todo o trabalho que você faz para Deus nunca é em vão e tem recompensa. Eu estou recebendo as minhas recompensas. Tá vindo a honra, as bênçãos, vitórias, eu estou recebendo. E Deus está envergonhando todos que têm se levantado. Todos têm caído assim, ó, aos meus pés, envergonhado e confundido. Então envergonhado e confundido serão os inimigos ao baterem a sua porta. Não é que eu vejo ninguém como os meus inimigos, não. É que eles se tornaram meus inimigos, simplesmente porque quiseram ser meus inimigos. Porque nada fiz para os tais, mas o diabo usou e tem levantado para se tornar meus inimigos. Então se ele quer ser inimigo, que seja. A minha cara de preocupado, durmo sossegado, sono do justo. Eu falo que nem Davi, eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, faz-me habitar em segurança. Já eles eu não sei se deita no travesseiro e dorme sossegado. Eu acho que não. Porque quem mexe com as coisas de Deus e mexe com aquele lá grande, lá em cima, lá do alto lá, com certeza não tem uma vida tranquila e sossegada não. Cedo ou tarde paga caro. Cedo ou tarde paga caro. Amém, igreja? Então, Deus é contigo, vai para cima no glória, aquele que te chamou é fiel, maravilhoso, poderoso, glorioso, santo, justo, verdadeiro. Você sim é um santo, é uma santa mulher de Deus, porque a palavra santo significa separado. Ele te separou para ele, amém? Aquilo que lhe é querido, e é uma mansão celestial te aguardando lá, amém? Riquezas imensuráveis, e lá seremos vivos, felizes, para sempre, amém? E se a gente nessa vida aqui não tivermos oportunidade de conversar pessoalmente, a gente vai ter um encontro lá na Cidade Santa, debaixo da árvore da vida. Amém, igreja? Amém, minha ovelha amada? Amém, meus amados irmãos? Então que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.